Aleluias, glórias a Deus. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Glórias a Deus, aleluias. Aproveitando os irmãos que estão de pé, abra as vossas Bíblias no Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 22, aleluias, glórias a Deus. Versículo 19 e versículo 20, aleluias, glórias a Deus. Enquanto os irmãos procuram, enquanto os irmãos acham, gostaria de deixar meus agradecimentos, né? Agradecer primeiramente a Deus, né? Mais uma oportunidade. Costumo dizer, né? Não somente estar ministrando a palavra do Senhor, mas de estar cultuando e adorando o nome do nosso Senhor Jesus. Então, louva a Deus por mais esse momento importante na minha e na tua vida. Louva a Deus também pela vida do pastor Cairo. Que Deus abençoa. Pela confiança, né? Pregar. Sabemos que pregar nós já pregamos temendo e tremendo. E no culto de Santa Ceia, sabemos que a responsabilidade, ela queira ou não queira, nós entendemos que ela aumenta mais um pouco. Mas estamos aqui para fazer o ID do Senhor e acredito que Deus tem uma palavra no meu e no teu coração nesta noite, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Todos acharam? Lucas capítulo 22, versículo 19 e versículo 20. Aleluias, glórias a Deus. A palavra de Deus vai dizer: e tomando o pão, e havendo dado graça, partiu e deu-lhe, dizendo: isto é o meu corpo, que por vós é dado, fazei isso em memória de mim. Semelhantemente tomou o cálice depois da ceia, dizendo: este cálice é o novo testamento, no meu sangue, que é derramado por vós. Aleluias, glórias a Deus. Os irmãos podem se sentar, louvando, agradecendo e bendizendo o nome do nosso Senhor Jesus. Que maravilha de Deus, né, queridos irmãos? Sabemos nós, né, como já falei, como já foi dito também, né, que nós estamos diante de um culto, aleluias, a qual vamos celebrar a Santa Ceia do Senhor Jesus. E queira eu, queira a igreja, sabemos que é um culto diferenciado. Acredito eu que nesta noite, aleluias, acredito que a igreja, aleluias, a maioria, ou talvez mesmo toda a igreja, aleluias, nesta noite eu creio que vem com o coração mais disposto. Eu creio que vem com um pensamento mais objetivo. Eu creio também que nós viemos nesta noite, aleluias, com um coração mais aberto, não somente para adorar a Deus, não somente para louvar, não somente para dar testemunho, mas para ouvir a palavra e guardar nos nossos corações. Acredito eu, queridos irmãos, que nesta noite, aleluias, nós saímos da nossa casa, aleluias, cumprindo, aleluias, alguns versículos, capítulo da Bíblia Sagrada, que nos ensina, aleluias, a entender e compreender o que é verdadeiramente um culto de Santa Ceia. Aqui, queridos irmãos, nós estamos diante de um culto, aleluias, que se nós for parar, se nós parar 1 minuto, 30 segundos, qual for o tempo que nós queremos, nós temos que entender e compreender, aleluias, e lembrar um pouco quem éramos nós, e quem somos nós, e para onde vamos nós. Nós temos que entender e compreender, queridos irmãos, que nós, outros dias, nós não tínhamos, aleluias, esta oportunidade de estar aqui numa noite como essa, dia 7 de setembro de 2025. Acredito eu, queridos irmãos, que no meio de nós, se eu for perguntar a alguns aqui, eu acredito que tem muitos que têm grandes testemunhos para dar, grandes testemunhos de vitória, grandes testemunhos de cura, grandes testemunhos de libertação, tem grandes testemunhos para continuar louvando, agradecendo e bendizendo o nome do nosso Senhor Jesus. E bem queridos irmãos, que por mais que nós temos esses tantos de testemunho para dizer para a igreja, para a humanidade,
Nós temos que entender e compreender, queridos irmãos, a importância, aleluias, de um culto como esse, a qual nós vamos celebrar o corpo e o sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos irmãos, eu preciso voltar um pouco atrás. No livro de Gênesis, aleluias, no capítulo número 2, a Bíblia diz que Deus vai fazer um jardim, o jardim do Éden. E eu acho interessante, queridos irmãos, no capítulo número 2, no versículo 16, Deus vai dar uma ordenança a um homem, por nome chamado Adão. E a ordenança que Deus dá para aquele homem é: de todo fruto que há no jardim, deles comerá livremente, mas do fruto da ciência, do bem e do mal, dele não comerás, porque no dia que comereis, certamente morrerás. Então o homem tinha tudo. Só que nós temos que entender e compreender que em Gênesis capítulo 3, no versículo 6, a Bíblia diz que a serpente vai enganar Eva. A serpente vai enganar Eva. E Deus deu a ordenança para Adão. É tanto que, se nós abrirmos nossa Bíblia em 1 Timóteo, no capítulo 2, no versículo 14, a Bíblia vai dizer: e Adão não foi enganado, mas sua mulher, sendo enganada, caiu em transgressões. Ou seja, é pior do que ser enganado, porque Adão não foi enganado, ele tinha a ordenança de Deus, então ele desobedeceu a ordem do Senhor, e ali entrou o pecado sobre a humanidade. E nós vamos entender a importância de um culto como esse. Paulo vai dizer, aleluias, em Romanos, capítulo 3, no versículo 23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então nós não tínhamos essa oportunidade, nós não tínhamos esse acesso, aleluias, de um dia encontrar com o Senhor Jesus. Nós não tínhamos essa oportunidade, nós não tínhamos esse acesso que chegava a Deus. É entanto, queridos irmãos, que quando Jesus está pregando o seu sermão, em João capítulo 14, no versículo número 1, ele está dizendo: não se turbe os vossos corações, crê em Deus, mas creia também em mim, na casa do meu Pai há muita morada. Tinha queridos irmãos, que andava com Jesus, mas não sabia quem era Jesus. Tomé vai fazer uma pergunta incrédula: Senhor, nós não sabemos para onde vai, e como podemos saber o caminho? João 14,6, Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai, senão por mim. A importância, queridos irmãos, num culto como esse, acredito eu, queridos irmãos, que nós, aleluia, já cumprimos, aleluia, aquele chamado que Jesus fez por toda a humanidade. Sabemos, queridos irmãos, que Deus tem promessa na vida de todos nós, mas quer saber qual é a promessa maior que Deus tem na minha e na tua vida? Chama-se em João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para aqueles que todo nele crê não pereçam, mas tenham a vida eterna. Essa promessa, queridos irmãos, ela é para toda a humanidade, mas infelizmente nem toda a humanidade, aleluia, fez o que eu fiz, fez o que você fez. O que foi ao missionário João Carlos? Paulo vai dizer, queridos irmãos, o apóstolo Paulo, aquele que era perseguidor, aleluia, da igreja de Cristo, tornou-se perseguido. Ele vai escrever em Romanos, no capítulo número 10, no versículo número 9, ao saber que com a boca confessar o Senhor Jesus Cristo e em teu coração crer que Deus o ressuscitou entre os mortos, será salvo, visto que com o coração se crê para a justiça, mas com a boca se faz confissão para a salvação. É por isso, queridos irmãos, que nós temos que entender e compreender que todos nós temos pecado, todos nós somos falhos. É tanto que a palavra de Deus não deixa eu e você, não deixa a igreja, a humanidade, aleluia, enganado. É por isso que a palavra de Deus vai dizer em 1 de João, no capítulo 1, no versículo número 8. Se disser que não temos pecado, não enganamos nós a nós mesmos, e não há verdade em nós. Então, se nós disser que nós não temos pecado, nós estamos enganando nós mesmos. Mas tem um versículo, aleluia, que estão esquecendo de pregar. O versículo número 9 vai dizer: mas se confessar, aleluia, Ele é fiel e justo para nos perdoar todos os nossos pecados e nos purificar de toda a nossa justiça. O versículo número 9. E sabemos, queridos irmãos, que num dia nós levantamos a mão.
Um dia nós levantamos a mão. Um dia, queridos irmãos, nós aceitamos, aleluias, andar, carregar nossa cruz. É por isso que Jesus, queridos irmãos, ele nunca vai forçar ninguém. É por isso que em Marcos capítulo número 8, no versículo 34, ele vai chamar os discípulos, aquela multidão, e vai dizer: se alguém quiser vir após mim, nega a si mesmo, pega a sua cruz e siga-me. E nos dias de hoje, queridos irmãos, como a irmã já falou aqui nesta noite, os dias são maus, os dias não são fáceis. Entenda e compreenda, queridos irmãos, que queira eu, queira você, queira a igreja, aleluia, nós temos que passar por aflições, por luta, por perseguições, por prova. É entanto que, aleluia, a palavra de Deus vai dizer em João 16:33, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. O salmista Davi vai dizer no Salmo 34, no versículo 19, muitas são as aflições do justo, mas o Senhor nos livra de todas. O apóstolo Paulo vai dizer, aleluia, em Romanos 8:18, que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. É por isso, queridos irmãos, que o apóstolo Paulo, aleluia, vai instruir a igreja de Éfeso. Ele vai dizer, aleluia, em Efésios capítulo número 10, no versículo 13, portanto tomais toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firme. Nós só vamos ficar firme na presença de Deus se nós suportar o dia mau. E nós só suportamos o dia mau, queridos irmãos, mediante a oração, mediante a palavra, mediante o jejum, mediante a santificação. É por isso, aleluia, que o escritor de Hebreus, em Hebreus capítulo 12, no versículo 14, ele vai dizer: seguir a paz com todos e a santificação, porque sem a qual ninguém verá ao Senhor. E nesta noite, queridos irmãos, é uma noite, aleluia, de nós entender e compreender que nós não podemos tirar os olhos para nada e para ninguém. É por isso, queridos irmãos, que entrou gente que nesta noite, aleluia, talvez as portas se fechou, a enfermidade bateu na tua porta, talvez, aleluia, a luta, aleluia, ela tem sido dobrada na minha e na tua vida. Mas eu quero te dizer algo, queridos irmãos. Hebreus capítulo 12, versículo 2 diz: olhando para Jesus, o autor e consumador da minha e da tua fé. Nós só vamos vencer, queridos irmãos, as lutas, só vamos vencer as barreiras, só vamos vencer as perseguições, aleluias, mediante a fé. A primeira parte nós já fizemos. Confessamos o Senhor Jesus como o único suficiente Salvador de nossas vidas. Agora precisa algo que nós temos que carregar no nosso coração. Precisa algo que Deus já colocou no meu coração e no teu coração. Tem 3 coisas, queridos irmãos, que Deus bramou no meu coração, aleluias, para que eu pudesse falar para a igreja nesta noite. E antes de Deus falar com a igreja, Deus falou grandemente comigo. O apóstolo Paulo vai escrever em 1 Coríntios, no capítulo 13, no versículo número 13, permanecei na fé, na esperança e no amor. É 3 coisas que Deus requer nesses últimos dias. É 3 coisas que Deus quer, aleluia, da igreja do Senhor: fé, esperança e amor. A fé, porque a palavra de Deus diz em Hebreus capítulo 1, no versículo 1, que a fé é um firme fundamento das coisas que se espera e a prova das coisas que se não vê. É aquilo, queridos irmãos, que nós ainda não viu. Nós estamos, aleluia, lutando dia a cada dia para ver o nosso Senhor Jesus. Ninguém nunca viu Deus, mas nós estamos lutando dia após dia para nós vencer. E quando tratamos de fé, queridos irmãos, há vários tipos de fé. A fé, aleluia, da cura, a fé da libertação. Tem fé, queridos irmãos, que há algum dia, aleluia, eu e vocês já usamos a fé de uma cura. E por que não citar, aleluia, a fé em Lucas capítulo 35, capítulo 18, versículo 35. A fé daquele cego de Jericó, que ele viu Jesus passando e clamou para ele mesmo. Mas existe uma fé, queridos irmãos, que muitas das vezes, aleluia, num culto como esse, nós temos que exercitar. A fé por alguém que ainda não aceitou Jesus. A fé por alguém, aleluia, que está enfermo. É por isso que em Mateus capítulo 8, no versículo 5, glória a Deus, aleluia, a Bíblia vai dizer que Jesus vai entrar em Cafarnaum. A Bíblia vai dizer que tem um centurião. Ele vai rogar: Senhor, o meu criado já em casa violentamente atormentado. Jesus disse: eu irei e lhe darei saúde.
Aquele homem vai usar, aleluia, a sua humildade. Senhor, não sou digno que entre debaixo do meu telhado, mas diz somente uma palavra e o meu criado sarará. Porque eu também sou homem de autoridade. Eu digo a este vai, e ele vai. Eu digo a este vem, e ele vem. Eu digo a este faz isso, e ele faz. A Bíblia diz que Jesus se maravilhou com aquelas palavras daquele homem. E Jesus disse, em verdade vos digo, que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. E Jesus deu cura, aleluia, mediante a fé daquele homem, para alguém que não estava lá, para alguém que estava, aleluia, na sua casa. E nesta noite, aleluia, Deus está dizendo, mediante a minha e tua fé, Deus está dando cura para alguém. Louvado e agradecido é o nome do Senhor Jesus. Sabemos, queridos irmãos, que quando Paulo diz permanecer na fé, na esperança e no amor, a fé, aleluia, que Deus mais quer nesses últimos dias, chama-se a fé genuína, a fé da salvação. E essa fé, quando tu aceita ela, queridos irmãos, rapidamente tu já tem ela plantada no teu coração. Só que nós temos que entender e compreender, nós temos que pregar, queridos irmãos, que nós temos um grande adversário. E a única coisa que ele quer roubar nos últimos dias, chama isso, a minha, a tua fé. Porque que sem fé, aleluia, é impossível agradar a Deus. É por isso, aleluia, que o apóstolo Pedro, aleluia, vai dizer em 1 de Pedro, capítulo 5, no versículo 8, sede sóbrio e vigiais, porque o diabo, vosso adversário, anda bramando como um leão, buscando quem possa tragar. Mas não se preocupa não, meus irmãos, a palavra de Deus diz em 1 de João 4,4, que maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Ele se levanta contra a minha vida, ele se levanta contra a tua vida, mas ele se levanta para cair. Tem alguém que entrou aqui nesta noite, aleluia, o inimigo lutou de um lado, o inimigo lutou do outro, para tu não vir participar da ceia do Senhor. Mas Deus está dizendo, maior é o que está em nós do que o que está no mundo. O dever dele é esse, queridos irmãos. João 10,10 diz que ele vem para roubar, matar e destruir. Mas o meu e teu Jesus vem para dar vida e vida com abundância. Queridos irmãos, nós temos que entender que um culto como esse, aleluia, louvado, agradecido, é o nome do Senhor Jesus. Não tem como nós entrar num culto como esse, como eu falei, sem nós praticar alguns versículos. Eu acredito que nesta noite aqui tem alguém, aleluia, que saiu da sua casa praticando o Salmo 122. Alegrei-me quando me disseram, vamos para a casa do Senhor. Acredito que nesta noite tem alguém que saiu da tua casa, aleluia, e saiu como aquele povo, aleluia, no Salmo 126, quando Deus foi louvado por ter tirado aquele povo do cativeiro. Eu acho lindo no Salmo 126, no versículo 3, grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Eu acho interessante quando Paulo escreve, queridos irmãos, em 1 Tessalonicenses, no capítulo número 5, no versículo 18, em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco. Nós não temos motivo nenhum, meus irmãos, de desanimar nesta noite. Por mais que a luta bateu na minha porta, por mais que a prova bateu na minha porta, por mais, aleluias, que a aflição tem batido nos últimos dias na minha casa, no meu lar, no meu ministério, eu não tenho motivo nenhum de entristecer. Eu só tenho, aleluia, que entender e compreender que nós somos povo privilegiado. Como o apóstolo Pedro diz em 1 de Pedro 2,9, nós somos um povo eleito, a nação santa, um sacerdote real, adquirido para pregoar a maravilhosa luz. Jesus nos tirou das trevas para a sua grande e maravilhosa luz. E quem éramos nós um dia atrás, quem somos nós hoje? Deus mudou os meus pensamentos, mudou teus pensamentos. Ele mudou o meu destino, mudou o teu destino. Antes nosso destino era como Paulo falou, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E hoje nós temos um privilégio, aleluias, de entender e compreender que vamos participar da ceia do Senhor. Queridos irmãos, a maior oportunidade nossa, nós temos que entender e compreender, que chama-se gratidão ao Senhor Jesus. Quantos livramentos que o Senhor nos deu, que nós vimos, e quantos livramentos que o Senhor deu, que nós não vimos. E quando Paulo fala para nós perseverar, queridos irmãos, na fé, na esperança e no amor. A fé, porque a fé é impossível sem ver ao Senhor. E a esperança, queridos irmãos, é a esperança que nós temos que ter, aleluia, como Paulo teve um dia, a esperança de ver o Senhor Jesus Cristo. É por isso que o apóstolo Paulo vai escrever em 1 Coríntios, no capítulo 1, no versículo número 15, se esperamos de Cristo só nessa vida, somos mais miseráveis de todos os homens.
Nós não podemos esperar de Cristo sobre essa vida. Nós temos que entender que nós temos um alvo. Nós temos que entender que nós temos uma direção. E Paulo vai escrever, queridos irmãos, para que a igreja permanece no amor. E bem verdade é que Paulo vai dizer que dos três, o maior chama-se o amor. E é por isso que Paulo vai escrever, queridos irmãos, eu acho lindo que Paulo escrevia tudo o que ele viveu. Em Romanos capítulo número 8, no versículo 35, Paulo vai fazer uma pergunta para ele mesmo. O que nos separar do amor de Cristo? A tribulação, a perseguição, a luta, a fome, a nudez ou a espada? Ele vai dizer, em todas essas coisas somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, aquele que nos amou. E ele vai dizer, Romanos capítulo 8, versículo 39, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que há em Cristo Jesus. Só tem salvação, só tem libertação se for mediante o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. E quando Paulo pregava em amor, queridos irmãos, aleluias, eu acho interessante que ele nos dá um exemplo de amor. Eu já vi muitas pregações, queridos irmãos, a respeito de Atos capítulo 20, versículo número 7. A Bíblia diz que no primeiro dia da semana, juntou os discípulos ao partir do pão. E Paulo estava pregando, ministrando a palavra de Deus. A Bíblia diz que enquanto Paulo pregava, aleluias, havia um jovem, por nome chamado Eutico. E Eutico estava sentado na janela. E sabemos, queridos irmãos, que janela produz sono. E sono produz queda. E queda produz morte, morte espiritual. Só que eu acho bonito, queridos irmãos, que quando Paulo pregava em amor, eu acho maravilhoso que Paulo vai pregar um sermão. Paulo vai descer do terceiro andar. E o interessante é que, aleluia, quando aquele jovem cai do terceiro andar, a Bíblia diz que ele cai morto. Só que Paulo desce correndo. Paulo pega e abraça. E foi no mover daquele abraço que ressuscitou aquele jovem. É por isso que Eutico, aleluia, no capítulo 20, no versículo número 9, Eutico estava morto. Mas no capítulo 20 de Atos, no versículo 12, Eutico estava vivo, mediante um abraço do apóstolo Paulo. E nesta noite, queridos irmãos, aleluias, glórias a Deus, o grande significado da Santa Ceia chama-se fé, esperança, amor, gratidão. Quem éramos nós ontem? Quem somos nós hoje? Para onde nós ia ontem? Para onde nós ia hoje? Qual era o nosso destino ontem? Qual é o nosso destino hoje? Mas Deus, aleluias, eu finalizo essa mensagem com essas três frases do apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 13, versículo 13, para que nós venhamos permanecer na fé, na esperança e no amor. Os três, mas o maior é o amor. Eu agradeço a minha rica oportunidade em nome de Jesus.